Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores. com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, polêmico Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que te traz muitas curiosidades e polêmicas! Amigos da Rede Geek, estamos aqui para mais um Top 10 com os maiores, os menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do mundo. E essa semana, professor Mauri, vamos fazer o Top 10 mais polêmicos de todos os tempos. Mas eu não quero que você que ouve o Top 10 fique irritado. Eu quero que você mande um áudio no WhatsApp para o número 11 98765 6950 falando o seu nome, sua idade, sua cidade e ocupação e fazendo a sua lista. Quem são os seus 10 maiores jogadores de futebol da história? Isso mesmo, comente, mande sua crítica, faça uma lista melhor que a nossa, mas justifique por que você criou essa lista. Quem você sentiu falta, coloca aí na sua mensagem, queremos saber a sua opinião também. E sim, professor Mauri, vamos fazer um top 10 com os maiores jogadores de futebol. E assim, o futebol é sem sombra de dúvidas uma das maiores paixões do brasileiro, que move montanhas para acompanhar o seu time do coração. E assim, de verdade, o futebol entregou ao mundo atletas fenomenais que se destacaram incrível e justificadamente, e são muito mais do que 10. Talvez ele faça top 10 1, top 10 2, top 10. Ele vai fazendo, jogador de futebol 2, jogador de futebol 3. Então assim, não dá pra parar. Mas a gente tem que fazer uma lista. Porque se tem uma coisa que eu faço nessa vida, é uma lista toda semana no top 10. É isso aí, então nesse top 10 nós vamos elencar os maiores jogadores de futebol de todos os tempos, seguindo as nossas paixões, nossos critérios, aquilo que a gente acha relevante para esse esporte coletivo de maior importância global. Se você concordou, segue a gente no Instagram, @tatarkan, @professor Mauri. Se você não concordou, a culpa é do roteirista, que é o Fernando Baroni. Segue ele também. Segue ele também, entendeu? Então tá assim, se você gostou, legal, se não gostou, a culpa é dos outros. E o nosso top 10 vai ter como base para criar essa classificação o quanto a carreira do jogador em questão foi icônica, e estamos levando em consideração também a sua habilidade futebolística. E para começar e já deixar claro, menções honrosas: todo mundo que já usou uma chuteira e toma a bola num campo. Que não dá, todo mundo vai ficar chateado e falar assim: vocês não citaram, sei lá, um Marcão do Palmeiras. Como não tem nenhum goleiro nessa lista? Cadê o Zete? Por que o Zete não tá aí? Aí o Rivelino. É muito complicado, professor. Tem muita gente. E aí, obviamente, a gente tá usando um prisma. Pode ser vários, por exemplo, jogadores clássicos. A gente pode fazer outra. Pode fazer um top 2 jogadores 2. Então eu quero saber a sua opinião. Manda lá pra gente no áudio, porque esse top 10, Mauri, vai dar o que falar. Então faça sua lista, que começou o top 10. Abrindo o top 10, na 10ª colocação, senhoras e senhores, Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É quase, Tato, é quase. Estamos elencando aqui os melhores, mas não é desse. Não é o rei Roberto Carlos. Não, é o Roberto Carlos, lateral esquerdo. Ex-lateral esquerdo. Não, ele continua vivo. Ele tá vivo. Ele pode jogar na posição que ele quiser hoje. Aquele jogador com apenas 1,69 m e com uma belo par de coxas. Pelo amor de Deus, a coxa do menino
feminino era gigante. Eu me lembro na Copa do Mundo de 98 das pessoas comentando as coxas do Roberto Carlos, não desse jeito sexual como você fez agora, mas falou assim, imagina a bica desse cara, a velocidade da bola. E realmente esse era uma das suas principais características, um belíssimo batedor de faltas de longa distância com um chute que era um míssil que derrubava qualquer coisa que tinha na frente. Ele, além de tudo, né, de um ótimo lateral esquerdo, de um grande batedor de faltas, também foi um grande vitorioso em sua carreira, Tato Tarkan, tanto jogando pelos seus times quanto pela seleção brasileira. Ele foi titular na lateral esquerda durante as Copas do Mundo de 1998, de 2002 e 2006. Também teve passagens importantes e vitoriosas pelo Clube Palmeiras, onde disputou 185 partidas e foi bicampeão do Campeonato Brasileiro. Pelo Real Madrid, onde atuou em mais de 580 jogos e foi campeão nacional da Liga dos Campeões da UEFA e da Copa Intercontinental. Tem 58 gols de falta registrados no seu currículo e, com certeza, o mais impressionante de todos foi naquele amistoso contra a França, onde ele quebrou todas as leis da física com aquele chutaço. Eu nunca vi uma bola curva daquele jeito. Pelo amor de Deus, aquilo ali foi... Da canhotinha ainda, de canhotinha, foi mano. Coisa linda de Deus. Então, Roberto Carlos abre a nossa lista. 9. Na nona colocação, Franz Beckenbauer. O Imperador, Tato Tarkan. O Imperador! Esse foi o apelido dado pelos alemães e ele até hoje considerado o melhor zagueiro de todos os tempos. Fazendo, Tato, com que qualquer zagueiro após 1970 seja comparado com ele. Ele é da hora. Um bom zagueiro, mas não é tão bom do Beckenbauer. É isso aí, cara. Ele fez parte da seleção vencedora da Copa do Mundo de 1974, além de ter vencido com o Bayern de Munique os títulos de campeão da Liga dos Campeões da UEFA e a Eurocopa, e também recebido a Bola de Ouro. É também um dos 7 jogadores a terem conquistado ambas as medalhas de ouro, prata e de bronze em Copas do Mundo FIFA. Não, o cara era bom demais. Teve uma carreira longeva também fora de campo, porque foi presidente do Bayern de Munique por 15 anos e técnico da seleção alemã em 1990, sendo um dos 3 únicos técnicos também a ser campeão do mundo, logo ao lado de Zagallo e do Deschamps. Beckenbauer também é símbolo da elevação de patamar do Bayern de Munique, que foi de um clube modesto do país até a potência principal do futebol alemão e uma potência global. Isso aí, se mantém nesse status até hoje. Mas tem um fato engraçado aí, Tato, porque na sua infância, o Imperador era torcedor do rival do Bayern de Munique. Do Munique em 1860. Isso aí, do qual ele se tornou sócio vitalício em 1998. Tá aí, podia fazer o top 10 zagueiros, né? Boa. Top 10 goleiros. Ia ser da hora, top hein? 10 laterais esquerdos. Aí vai indo, né? Na oitava colocação, Zinedine Zidane. Que Zidane. Você quis fazer isso. Os franceses que ouvem o top 10 estão agora... como assim só a oitava colocação pro Zidane, né? O Zidane é o Pelé da França, é o Maradona da França. O cara que é a Bem que principal... Maradona agora tá com... Tem outras, né, referências argentinas, mas vamos lá. Ele é o... A referência do futebol francês, cara. É o cara que vai ser lembrado. Ele é o Gerard Depardieu do futebol. É isso aí, todo mundo conhece. É isso aí. Ele é o primeiro meio-campista que aparece aqui no nosso top 10, que é uma posição fundamental em qualquer time. Esse cara que foi um jogador brilhante, que conseguia sozinho derrotar um time inteiro. Você vê o cara jogando, é impressionante o domínio que ele tem sobre aquela posição do campo e fazendo o time adversário correr atrás dele. É impressionante. Zidane é considerado um dos melhores jogadores da sua posição de
de todos os tempos, além de ser o maior jogador da história do futebol francês. Ele, durante sua carreira, jogou pelo Juventus e também pelo Real Madrid e esteve presente na fase mais vitoriosa, na fase mais gloriosa da seleção francesa, que conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1998 e também o segundo título da Eurocopa. Eu me lembro do final de 1998, Foi cara. triste, né, mano? E o Zidane, assim... dominou, geral. Sim, mas ao mesmo tempo era uma figura... É mais difícil de gostar do Zidane, né? Ah, não. Assim como é mais difícil de gostar do Maradona, né? É difícil. Você pode admirar, mas eu admiro, mas não gosto, né? Então eu vou falar mal dele. Lembra da cabeçada que ele deu no... Isso! É isso, cara! Ninguém segura o Zidane, lógico. Segurar ele bate na cabeçada, mano. Eu falei mal do Zidane, eu vou falar também da ajeitada de meia do Roberto Carlos. Então, só pra ficar equivalente. Ninguém briga com a Ninguém se sentiu ofendido, né? Mas tirando a parte da cabeçada, ele é um bom jogador de equipe, assim, cara. Ele tinha uma visão de campo Isso. extraordinária. Ele sabia onde colocar a bola, no lugar certo, no momento certo, com extrema precisão. Ele que é francês, né, de origem argelina, foi eleito 3 vezes como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Mas de lá pra cá ele melhorou muito, Mauri, porque depois de dar umas cabeçadas, de falar umas merda, porque jogador de futebol, Maurício, tem a coisa que jogador de futebol faz bem hoje em dia, é falar merda. Não me leve a mal, é verdade. Olha, vou te falar que poucos jogadores de futebol são conhecidos como poetas, mas o ponto é que ele deu uma bela melhorada, cara. Além de, obviamente, continuar participando de jogos beneficentes, né, o Zidane também é embaixador da ONU e luta contra a fome hoje em dia. 7. Na 7ª colocação, Zlatan Ibrahimovic, conhecido intimamente por Ibra. Brasileiro vai encurtando tudo, né? E vira Ibra. É isso aí, cara. O Slá também, lá fora chamam ele mais de Slá, aqui no Brasil a gente chama ele mais de Ibra. Cara, em São Paulo é só I, né? Vai encurtando, né? É isso aí mesmo. Ele que é fanzaço do futebol brasileiro, inclusive ele já declarou várias vezes que pra ele o melhor jogador de todos os tempos é Não, para. É ele que tem que mandar o top 10, mano. Será que ele vai criticar a gente aqui? Com certeza. Será que o jogador predileto dele vai aparecer aqui na nossa vai lista? ser a primeira vez que a gente vai fazer um top 10 mais do que nós dois aqui na mesa, na bancada, Mauri. Se ele topar, a gente chama o Ibra pra vir gravar aqui, Mauri. E tem uma outra curiosidade, porque o Ibra, eu tô falando de vir aqui gravar, porque ele pode mesmo, porque ele é o primeiro jogador que a gente cita nessa lista que ainda está em atividade, ele joga pelo Milan. Ele no seu auge, aos 39 anos, que é praticamente um idoso considerando, né, o futebol, normalmente. Ele tem que começar um podcast, para podcast é jovem. É chofre. Ele é considerado um dos maiores atacantes do mundo, ganhando destaque por ser veloz, flexível, mesmo tendo 1,95 m de altura. Ele não é um homem, é um edifício. É isso aí. Ele está, senhoras e senhores, entre os 20 jogadores da história do futebol que fizeram mais de 500 gols oficiais na carreira, ficando aí em 13º lugar na lista dos maiores artilheiros da história. Ele foi classificado como o 4º melhor jogador do mundo pela revista World Soccer em 2013. Está no seleto grupo de vencedores do prêmio Golden Foot, recebido em 2012, e ganhou o prêmio FIFA Puskás, dado obviamente pro gol mais bonito do ano em 2013. Mas acho que uma das principais características de Ibra é que ele é uma força da natureza. Mano do céu, por onde ele passa, ele leva o que tiver na frente, principalmente pela sua personalidade, que é extremamente afiadíssimo. O cara não leva desaforo pra casa, ele fala o que tem que ser falado, e não importa onde ele tá jogando, pode ser no Barcelona, pode ser no Milan, pode ser nos Estados Unidos, não importa por onde ele passa, ele vai deixar a sua marca. Doa quem doer. Doa quem doer. O cara é tão mala que ele criou um próprio verbo e ele fala na terceira pessoa. Mano, quem fala na terceira pessoa? Cara, acho que tá... De si mesmo. É da hora falar na terceira pessoa. O Tato concordaria de você. E eu também tenho um verbo, que é o tatear, né? É isso aí. Tô quase lá. Na 6ª colocação, Cristiano Ronaldo.
Cara, o Cristiano Ronaldo tá entre os maiores do panteão contemporâneo do futebol e ele joga hoje no Juventus. Não no Juventus da Moca, né? No Juventus da Itália. E se você não conhece Cristiano Ronaldo, você não gosta de futebol, não conhece futebol. É o Cristiano Ronaldo. Cara, ele é uma máquina. Sabe quem ele me lembra, Tato? Quando eu vejo o Cristiano Ronaldo... Eu sou bonito. Né? Não. O estilo dele... Quem já assistiu a saga Rock? Não tem um dos filmes do Rock que ele vai enfrentar o lutador da União Soviética? Uhum. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é tipo aquele cara da União Soviética. Só que de Portugal. Só que de Portugal. O cara é uma máquina, sabe? O cara foi preparado pra ser o que ele é. Ele é um baita jogador. O cara conquistou tudo que tinha direito, sem contar que foi 5 vezes bola de ouro pela FIFA. Foi 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. E quando ele não ganha, ele fica nervoso. Ele briga geral, reclama, fala assim, é injusto, eu fui melhor que o outro, não é possível. Também ganhou bota de ouro da UEFA 4 vezes. 3 vezes o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa e 1 vez prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA. E frequentemente ele é considerado um dos melhores e mais completos jogadores de todos os tempos. Quero dar destaque aqui pra um lance dele, cara, que é ele cabeceando uma bola quando ele jogava pelo Real Madrid contra o Juventus, o atual time dele, cara. Se eu não me engano, é contra o Juventus. Cara, ele sobe, ele passa no pulo, o zagueiro, que normalmente o zagueiro já é alto, no pulo o maluco passa por cima do cara e cabeceia, velho. É impressionante. Enquanto ele faz um espacate e aí ele dá 2 socos no ar, não acerta nada, porque é futebol, e dá uma cabeçada, velho. É fantástico de assistir. Não. Depois procurem aí lances Eu exagerei um pouco. do CR7, cara, que é coisa linda de Deus. Ele que fez parte daquele time destruidor do Real Madrid, que ganhou tudo que tinha direito, passou por cima de qualquer outro time. E também podia estar aqui numa outra top 10, que é o top 10 jogadores de futebol mais ricos do mundo, porque ele, inclusive, foi considerado o jogador de futebol mais rico do mundo, com uma fortuna pessoal avaliada em 200 milhões de euros. Isso sem contar que ele, aos 36 anos, foi considerado o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais, ultrapassando o Pelé, que tem 762 gols em 832 jogos. Mas o Cristiano precisou de 1.046 jogos para ultrapassar a marca do Pelé. É isso aí. 5. Na quinta colocação, Lionel Messi. Se você é vivo, já ouviu falar de Lionel Messi, né? É o Messi, cara. Messi é um jogador que até quem não gosta de futebol já ouviu falar do cara. O cara é argentino, tem 34 anos, fez a sua carreira no Barcelona, clube no qual ele jogou durante 16 anos. E continua jogando, tá firme e forte. A crise tá braba lá, mas ele continua lá. A sua velocidade, a habilidade com bola, a criatividade para jogadas são destaque que frequentemente coloca o cara entre os maiores jogadores de futebol do mundo, na opinião de especialistas. Não a nossa opinião aqui, porque a gente é especialista em outras coisas. Mas os maiores especialistas do mundo colocam o cara na lista. Ele é recordista da bola de ouro da FIFA. Ele ganhou 6 premiações, tá? 4 delas consecutivas. 2009, 2010, 2011, 2012. Aí quando o pessoal respirou, ele ganhou em 2015 de novo. Também é recordista do prêmio Chuteira de Ouro com 6 prêmios e em 2020 foi escalado no Dream Team da Bola de Ouro. E por ter jogado apenas no Barcelona, o Messi acabou se tornando o maior goleador do clube e recordista de troféus, conquistando 35, inclusive 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 títulos da Liga dos Campeões e 7 Copas do Rei, entre outros. Eu só fico triste pelos nossos amigos argentinos, que o Messi é o tipo de jogador que joga muito bem no seu time, no caso do Barcelona, mas na seleção argentina ele não consegue ter no mesmo nível. Não é que ele não é um bom jogador. Mas não consegue ter esse retrospecto campeão. Não joga do mesmo jeito. Pra dar um paralelo. Cara, ele também tem um recorde de mais gols pelo Campeonato Espanhol. São 474. Mais gols marcados em uma única edição do Campeonato Espanhol, que no caso foi 50. Mais hat-tricks, né, que é o Chapeuzinho. Ele fez 8, né, na Liga dos Campeões, no caso. No Campeonato Espanhol, fez 36. E maior assistente do Campeonato Espanhol
205. Cara, são assim, a gente vai ficar falando aqui. São números. São só números. O Messi já marcou mais de 750 gols na carreira, tanto pelo clube quanto na carreira também na seleção da Argentina. E de acordo com a revista France Football, Messi foi o jogador mais bem pago do mundo em 5 dos 6 anos entre 2009 e 2014. E foi classificado como o atleta mais bem pago pela Forbes em 2019. Além de jogar bem, ganha muito dinheiro. Ele só não ganhou do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo soube investir. Ele isso escolheu aí. os investimentos certos, por isso que ele é o jogador mais rico. O Messi não. O Messi gastou dinheiro tudo em empanada. 4. Quarta colocação, senhoras e senhores, Ronaldinho Gaúcho. Cara, esse é um dos meus jogadores favoritos de todos os É tempos, o bruxo, cara. né, mano? O cara é o bruxo. Não por isso, Mauri. Não por isso. É porque Ronaldinho Gaúcho é o cara do rolê aleatório, velho. Aí você vê ele em propaganda das coisas. Abertura de Olimpíada. De repente tá ele, tipo, tocando um pagode com não sei quem. Aí tá ele, sei lá, dublando a animação da Disney. Sabe um negócio desse? Você não duvida. Se você vê o Ronaldinho Gaúcho fazendo alguma coisa, eu não duvido. De repente ele foi preso no Paraguai. Com passaporte Com passaporte força, uma história que eu nunca entendi. E aí, de repente, ele virou embaixador da ONU. Sabe? Caramba, Ronaldinho, como ele arruma tempo pra fazer tanta coisa e tanta merda. Ronaldinho Gaúcho é um meio de campo que entrou pra história do futebol com uma performance brilhante durante seu auge. Cara, ninguém segurava ele. Ele criava jogadas, às vezes chegava a confundir, inclusive, o próprio time. Não, você não consegue entender o que o cara tá fazendo. De você ver ele em campo e falar, eu não entendo o que esse cara está fazendo. Ele é extremamente habilidoso, preciso nos chutes, nos passes, nos dribles, faz gol de falta e por isso tudo recebeu o apelido de bruxo enquanto jogava na Europa. Ronaldinho venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005. Foi o primeiro e único jogador da história a ter conquistado a Liga dos Campeões da UEFA, a Libertadores, a Copa do Mundo e também ter sido eleito o melhor do mundo. Em 2013 ganhou o prêmio Rei da América em eleição anual do jornal El País do Uruguai, desbancando Neymar e Max Rodrigues. E além de tudo, o cara é extremamente carismático e sempre faz as bagunças dele. Cara, pra mim, esse é o ponto principal do Ronaldinho, cara. Não, o cara ele é um baita jogador. É um baita jogador. Mas os rolês aleatórios dele, cara... tocando percussão ali no final do encerramento da Copa, pelo cara, amor de Deus. isso aí, cara. Você tá, assim, de verdade. Eu não queria ser o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria ser amigo do Ronaldinho Gaúcho. Mas só não anda com ele se ele te chamar pra ir para Paraguai. Não, acho que agora tá de boas, mano. Ele participou do campeonato na cadeia, tá ligado, Liz? É verdade. Por que ele entrou com um passaporte falso num Eu país não que consigo só precisava entender. de um RG pra entrar? Exatamente, cara. O cara é bom. O cara é bom. Até pra fazer merda ele é bom. Ele driblou a Polícia Federal dos dois países, velho. Tá solto aí, firme e forte. 3. Na terceira colocação, Garrincha. Pelo amor de Deus, Mané Garrincha, esse cara... Se não falar do Garrincha aqui, o pessoal vai matar, Não, gente. é isso aí. Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha. Esse cara, ele é um mito, de verdade. Não, de verdade, ele foi um ponta-direita mitológico e é considerado o melhor driblador da história do futebol, com alguns fãs defendendo que ele teria sido melhor até que o Pelé. Garrincha é um exemplo de superação e maestria numa época em que o futebol era um esporte brutal. O cara era, vamos lá. Ele era estrábico, tinha um desequilíbrio da pelve, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas, entre uma e outra, valgismo no joelho direito e varismo no joelho esquerdo. Todos os problemas congênitos renderam ele a alcunha de anjo de pernas tortas. Garrincha, também conhecido como a alegria do povo, foi um dos principais jogadores das conquistas brasileiras da Copa de 1958 e principalmente da Copa do Mundo de 1962, que quando, após o Pelé se machucar, tornou-se o principal jogador brasileiro. Dos 14 gols do Brasil na competição, 6 passaram pelos pés de Garrincha. Ele marcou 4 e deu 2 assistências para gols. Na Copa de 62, Garrincha virou o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro, a chuteira de ouro e a própria Copa, fazendo que o povo nomeasse o campeonato como a Copa do Garrincha.
Garrincha. Senhor Manuel foi escalado na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo. Em 1994, foi selecionado para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA e ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX. O cara é um monstro. Na segunda colocação, Maradona! Messinadinha, Maradona rainha. Realmente, nenhum jogador argentino é mais famoso do que Diego Armando Maradona. Diego Armando Las Manos de Dios Maradona. Exatamente, ele que liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986 pela seleção argentina, marcando nas quartas de final o gol do século, segundo a votação feita pela FIFA durante a Copa do Mundo de 2002. Aliás, foi no mesmo jogo que o Maradona marcou o famoso gol que eu brinquei aqui, fiz a piada do mão de Deus. É né? isso aí, onde ele subiu pra cabecear o cruzamento e, na verdade... Ele fez um corte de vôlei. Ele fez um corte de vôlei. Mas foi um belíssimo corte, viu? Foi um belíssimo corte. E aí, no final do jogo, foi entrevistado, questionando ele sobre o gol de mão na Copa do Mundo. Ele falou, não, foi a mão de Deus. O cara é bom, né? Nossa senhora. É, porque depois que acabou o jogo, não adianta mais, né? Na votação do melhor jogador do século XX pela FIFA, realizada no ano de 2000, ele ficou na primeira posição na votação popular e em terceiro na votação dos especialistas. Que é o que conta. O que é votação popular? É votação popular. Né? No mesmo ano... Você querer tirar sarro? O cara é o segundo, é importante, tá aqui. Top 10. Ele tá no segundo Ele do tá top no 10. segundo do nosso top 10. É isso aí. Mas a gente, com o papel de brasileiro, tem que tirar o sarro dos nossos irmãos. Com certeza. No mesmo ano, né, nos anos 2000, ele foi eleito o 5º melhor jogador da história pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. E o Maradona é tão reverenciado, e foi tão reverenciado pelo povo argentino, que existe até uma igreja dedicada ao Dieguito. Isso mesmo, é um absurdo. Os caras fizeram uma igreja pra ele, né? Internacionalmente, Maradona também se consagrou como herói, né, da equipe de Nápoles, da Itália. Ele ajudou a conquistar um dos apenas 2 títulos do clube na Série A. Marcou a história no time. E além de tudo isso, Maradona foi o primeiro jogador na história do futebol a estabelecer 2 vezes o recorde mundial de transferência mais cara. Primeiro, quando ele foi transferido para o Barcelona, com um recorde mundial de 5 milhões de euros. E o segundo, quando ele foi transferido para o Napoli, pelo valor de 6,9 milhões de euros. E, obviamente, Maradona teve uma vida e uma carreira polêmica, especialmente por conta do seu abuso do uso de drogas, o que fez ser banido dos gramados em 1991. E também em 1994, né? Com um estilo de vida doidão, Diego Maradona nunca se absteve de fazer comentários sobre o que desce na telha, frequentemente criticando os dirigentes da FIFA por conta de como atuavam nos bastidores. Ele chegou a ser treinador da seleção argentina e chefiou a equipe durante a Copa de 2010. Maradona, o Dieguito, é com certeza um ícone do futebol mundial. Recapitulando. Se você está possesso de que a gente não falou de um jogador, não falou do outro, como assim não tem tal jogador aqui? Aí é um outro top 10. Mas você tá tão irritado que até se esqueceu de onde a gente começou. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, Roberto Carlos e sua bomba no pé. A coxa de tronco. 9. Na 9ª colocação, Franz Beckenbauer, o zagueiro supremo. 8. Na 8ª colocação, Zinedine Zidane, o rei da cabeçada. 7. Na 7ª colocação, Zlatan Ibrahimovic, o dominador, ou o Ibra. 6. Na 6ª colocação, Cristiano Ronaldo, o goleador. Ou o investidor, né? Sabe fazer dinheiro. 5.
Na quinta colocação, Lionel Messi. O que ganha pelo Barcelona, mas não ganha pela seleção argentina. 4. Quarta colocação, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Tá aí uma biografia que eu queria ver. Tá aí. 3. Na terceira colocação, Garrincha, a alegria do povo. 2. Na segunda colocação, Maradona, la mano de Dios. E na primeira colocação desse top 10, vamos com Pelé! Isso mesmo, senhoras e senhores, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Cara, vamos lá. Temos várias coisas importantes pra falar aqui. O Pelé, em silêncio, é um poeta. Sim, é verdade. é verdade. Ultimamente, o Pelé tem falado umas coisas, velho. A vida inteira falou umas coisas que, pelo amor de Sim, mas Deus... que ultimamente tem piorado, né, o nível. Quero mandar um abraço pro Romário, né, que fez essa frase. Que poderia estar nesse top 10 Poderia também aqui, uma menção honrosa. Fica aqui. Mas assim, de verdade, cara, a gente vai olhar aqui pelo prisma do jogador de futebol. Isso e aí. ele é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. E também gosta de se referir a si mesmo à terceira pessoa, né? Ele fala, ô Edson Arantes do Nascimento. Ô, Pelé. Ô Pelé. ABC. Toda criança tem que ler isso. O Pelé, né, foi eleito em 2000... O Edson. O Edson. Foi eleito em 2000 o jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e foi um dos 2 vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA ao lado de Maradona. O Edson, ao lado de Maradona. E no mesmo ano foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Considerando os jogos amistosos não oficiais, o Edson é o recordista mundial com um total de 1.281 gols em 1.363 jogos, dando uma média de quase 1 gol por jogo. Cara, velho, matador, Você velho. jogou e papo, colocar o Pelé no seu time te dá direito a mais um gol. É isso. Automático. Automaticamente. É tipo dar um upgrade no RPG. Incrivelmente popular, apesar de sua carreira como esportista profissional ter acabado em 1977, o Edson é o único jogador tricampeão mundial. Pelé também é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 77 gols em 92 jogos. Agora, falando do Santos, ele é o maior artilheiro da história e levou várias conquistas, com destaque para 2 Copas Libertadores da América e 2 Mundiais Interclubes, vencidos em 1962, 1963, e com certeza o meu tio, que é santista ferrenho, pode me criticar aqui de um monte de coisa que eu não falei do Pelé no Santos. Eu tenho um primo que é tão santista, que ele era assim, de frequentar a casa do Pelé. Que isso? Porque ele jogava também no Santos, né? Sim, jogava, sei lá, como adolescente e tal, era mega fã. E aí ele sempre via, ele morava em Santos, viu o Pelé assinou a bola, 5 camisa, 4 quadros, não sei o que lá, e de repente ele tava lá. Dizia Na ser patota. íntimo, podia ser uma mentira. Ele podia ter só aprendido a Photoshop e a fazer o autógrafo do Pelé, né? Conheço gente que faz igualzinho. O Pelé, ele realmente foi um Desculpa, jogador... o Edson. Ele foi um jogador fora do comum, né? Ele tinha uma visão de campo extraordinária, com passes extremamente precisos. Ele conseguia antecipar o movimento dos oponentes de um jeito que acho que ninguém conseguiu reproduzir ainda no futebol mundial. Os dribles dele, cara, são, tipo assim, incomparáveis, né? E é muito louco porque ele era um jogador muito completo. Apesar dele ser nominalmente um atacante, ele fazia a posição do meio de campo com muita precisão. Ele Maestria. jogava... E realmente ele era muito bom. Fazia dribles históricos e, assistências espetaculares. E desde que se aposentou, o Pelé é embaixador mundial do futebol. Também fez aquela campanha de alfabetização que eu fiz a brincadeira do ABC. Toda criança. Em janeiro de 95, ele foi nomeado como ministro do esporte pelo governo do FHC. E em 2010, foi nomeado presidente honorário do New York Cosmos, porque foi o time que ele jogou na época dos Estados Unidos. É isso aí, né? ele foi como embaixador do futebol para levar o futebol de fato para os Estados Unidos. Tem gente que diz que os Estados Unidos, em breve, o esporte número 1 vai ser o futebol. Caramba, No caso, pra eles, o soccer. Mas deu pra entender, né, cara?
aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.